Olá, meus queridos ouvintes e companheiros aí que têm prestigiado a Escola Bíblica Virtual. Eu estou mais uma vez aqui para falar com vocês e a gente continuar falando dos livros da Bíblia, fazendo esse resumo, apresentando para vocês, que vocês possam conhecer um pouco mais os livros da Bíblia. E antes de a gente começar, eu quero lembrar você, para você dar um joinha aí, compartilhar, para que mais pessoas possam vir e convidem pessoas para que possam conhecer, visitar o estudo aqui no Facebook. Lembrando que também agora a Escola Bíblica Virtual está no YouTube. É só colocar Escola Bíblica Virtual ou digitar meu nome, Johnny Eckhart, e vai encontrar. E aí você pode ir lá passar para outras pessoas que possam tirar as suas dúvidas, aprender mais e até mesmo que possam colocar algumas dúvidas, escrevendo, dando sugestões, ok? Isso é muito importante. Hoje eu vou continuar falando dos profetas menores. Eu dividi em duas partes, lembrando vocês que eu falei a primeira, e agora eu vou falar a segunda parte dos profetas menores, os outros 6 livros. São 12, já falei de 6 primeiro, vou falar desses 6 que faltam. Lembrando que a Bíblia que nós temos ela é montada de forma temática, por isso os profetas vêm assim. E os profetas menores, como eu já falei, eles têm o nome de profetas menores pelo volume dos seus escritos. Então, profetas com livros com menos capítulos. Lembrando que não eram como a gente tem hoje, eram rolos, com menos rolos, então, para que possamos entender por que são chamados de profetas menores. O que nós vamos conhecer hoje é Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. O profeta Naum, ele vai pregar sobre Nínive, ele vai falar a respeito de Nínive um século depois do que aconteceu com Nínive, vai estar pregando, ele prega de um morro contra a cidade, e ele deixa bem claro como Nínive era. Então quem quer ler Jonas e entender como Nínive era, é só ler depois que aconteceu, mesmo Deus dando perdão a Nínive, o que Nínive continuou fazendo depois. E ele vai mostrar então essa profecia para Nínive, mas vai apontá-la para o reino de Judá, o reino do sul, que não foi levado para o cativeiro logo de início, ficou quase um século para ser levado cativo. E o que acontecia nesse período, ele continuou errando, continuava achando nos seus pensamentos que Deus não julgaria as nações. Por quê? Porque Nínive fazia as coisas lá, Deus perdoou, eles continuaram fazendo as coisas erradas, então eu posso viver como bem entendo, porque isso é normal, não é o que acontece hoje, né? Porque você também peca. Então a ideia era essa que Deus mandou Naum falar para eles. Só que Naum mostra o seguinte: Deus, além de ser zeloso, ele é justo. Mesmo que pareça que ele demore, a sua ira, a sua sentença vem, e Deus não inocenta a idolatria. A profecia de Naum vai dizer que ninguém escapa da justiça divina e que o problema de Judá era praticar os atos que Deus havia abominado. Deus não aceita a justificativa do povo judeu em dizer que Nínive não tinha sido julgada e que ela fazia os terríveis atos e Deus não ligava para ela. Por isso Naum vai dar ênfase ao primeiro perdão que foi dado a Nínive, mas mostrando que por ela ter voltado aos mesmos erros que Deus tinha acusado e perdoado quando ela se arrependeu, agora ela seria destruída, mostrando que isso aconteceria com Judá. Depois vem o profeta Abacuque. Abacuque vai ser o testemunha do declínio e da queda dos assírios, e logo após vem o Império Babilônico. Então ele vê essa derrota de Nínive e vê os babilônicos chegando. O livro de Abacuque é interessante porque ele é um diálogo que Abacuque tem com Deus, muitos questionamentos, aguardando a resposta, e é em formato de oração, é fruto do questionamento de Abacuque. Então nessa profecia que Deus vai trazer pela vida de Abacuque, a Babilônia está erguendo seu império, os caldeus estão começando a se fortificar, e Abacuque ele vai começar mostrando uma coisa importante. Além de profeta, ele é um bom observador. E ele está vendo que às vezes o silêncio é a melhor forma que tem de você conversar com Deus. Você observa e em silêncio você fala com Deus. E após ele analisar tudo o que está acontecendo à sua volta, ele abre o seu coração e apresenta as dúvidas a Deus do que estava acontecendo, para que ele possa compreender. E Deus mostra o que seria com o povo através ali da Babilônia, sendo o império que levaria cativo o povo. Depois de Abacuque tem o livro de Sofonias, e Sofonias tem 2 pontos importantes que ele é dividido: a grande ira de Deus e a redenção do dia do Senhor. Então tem o dia do Senhor e a redenção desse dia. Então Deus vem julgar o povo, mas Deus também salva o povo.
Então, é um esboço que vai mostrar para a gente essa profecia que há uma sentença, mas há uma salvação. E ele deixa uma coisa bem clara para o povo judeu. O povo judeu achava que como o povo do norte, o reino de Israel, foi levado cativo, eles não, eles estavam livres. E Deus está mostrando o seguinte através de Sofonias: olha, o julgamento será universal e vai alcançar o povo de Judá também. Então ele faz uma série de ameaças aos povos estrangeiros na sua profecia, mas fala, Judá também vai ter as suas acusações que são contrárias por ter se afastado de Deus. E vai mostrar o seguinte: a salvação não é apenas para o povo de Judá, não é apenas para o povo judeu. Ela é para todos, ela pertence a todos. A salvação vai alcançar todas as pessoas. No livro de Sofonias, a graça de Deus já começa a ser manifestada e mostrada que ela não vai se limitar a uma tribo, a um povo, uma nação só e a um local geográfico. Ela é para todo mundo. Então Sofonias apresenta isso. Depois vem o livro de Ageu. Ageu mostra que as pessoas elas projetam de forma intensa nos pequenos problemas. Então elas estão sempre se baseando nas lembranças ruins que passaram, isso marca elas. Ageu vai mostrar que às vezes as atitudes negativas desmotiva a pessoa e muda todo o objetivo que a pessoa tem e não cumpre o que Deus ensinou, porque ela começa a ver coisas ruins. O servo de Deus ele deve se concentrar nas questões negativas e olhar também para as questões positivas. Ele tem que olhar as negativas e também as positivas, porque ele pode mudar. E aí Ageu mostra que o servo de Deus precisa obedecer a Deus, trabalhar na causa de Deus para todos, mesmo que as coisas negativas estejam acontecendo. E ele vai falar para o povo no momento que o povo estava ali reconstruindo o templo e havia briga entre o povo e essas brigas voltavam com essas questões negativas. E a mensagem então é para que valorizem as coisas boas que acontecem entre vocês. Parem de brigar e vejam que Deus tem abençoado em coisas pequenas. Não fiquem olhando as coisas ruins. Isso é muito importante, fala para muitas pessoas, para muitas igrejas. Depois vem Zacarias. Zacarias aí vai denunciar que o povo estava caindo nos erros antigos, quer dizer, o templo tinha sido destruído, eles foram para o cativeiro babilônico, eles retornam, o templo é reconstruído e eles começam a cair dos mesmos erros que Deus tinha condenado e que fez com que eles fossem levados para o cativeiro. Então, Deus, através de Zacarias, a sua profecia exorta o povo a buscar a Deus ao invés dos ídolos e dos falsos profetas. Qual o problema do falso profeta? O falso profeta fala aquilo que agrada ao homem e não aquilo que Deus vai falar para mexer com o homem, transformar com o homem. E aí Zacarias vai falar que Judá tem uma promessa e que ela seria referência para todas as nações. E Judá não era especial, ela era especial por levar a mensagem, mas não por ser a única salva. E Zacarias deixa bem claro, se o povo se voltar para Deus, não seguir os líderes desobedientes, não seguir os caminhos errados e não aceitar os falsos profetas e os líderes desobedientes à palavra de Deus, Deus iria estar então trabalhando com ele. Deus iria derramar as bênçãos sobre essas pessoas, aceitaria as ofertas dessas pessoas e escutaria as orações delas. Caso contrário, seria apenas a sentença. E ele deixa bem claro, servir e temer a Deus são as diferenças que existem entre o povo de Deus e as demais nações. E por último, o último livro do Antigo Testamento, que é o livro de Malaquias, o profeta Malaquias, que é muito conhecido por causa do dízimo. E tanto para as igrejas, para as pessoas dizimarem, que as igrejas falam, quanto contra o dízimo. Então, o que fala? O livro de Malaquias é na época que o templo já está levantado, o altar está existindo, as pessoas estão oferecendo o sacrifício, ele está sendo usado. E a mensagem do profeta Malaquias é contra a forma que estavam fazendo. Os sacrifícios estavam sendo feitos de forma errada, com sacrifícios que eram condenados por Deus. Os sacerdotes estavam enganando o povo, pegavam ofertas boas, ofereciam ofertas ruins, tiravam dinheiro para si, faziam teatro diante do povo, choravam, fingiam que estavam chamando Deus, faziam tudo aquilo para o povo seguir. E o povo estava vendo isso e o povo também estava caindo naquela porque os seus líderes estavam fazendo dessa forma. Se Deus não castigava os sacerdotes, por que ia castigar o povo? Então os sacerdotes eram culpados por transmitir os ensinamentos errados e usufruírem indevidamente das ofertas, porque as ofertas eram feitas para manter o sustento da casa do Senhor, do templo, dos levitas, dos sacerdotes, e ajudar os órfãos, as viúvas e os estrangeiros. E aí, nessa época, há muita acusação que Malaquias faz, que junto a isso tinha bruxaria, adultério, juramento falso, negação,
o roubo do dízimo, injustiça social. Então, uma coisa interessante é que quem roubava eram os sacerdotes, consequentemente o povo também roubava. E Malaquias então exorta o povo a obedecer e cumprir os mandamentos de Deus, e vai dizer que vai haver um período de misericórdia dirigido por um profeta de Deus, como Elias foi um grande profeta, mas que depois disso haveria o julgamento. Então, os profetas menores sempre falam isso, Deus está culpando o povo, está condenando o povo, mostrando os erros do povo, e fala: se vocês se arrependerem, há um perdão, há misericórdia e há a salvação. Se vocês não se arrependerem, as consequências virão contra vocês. Ah, mas Deus está deixando os demais povos fazer o que bem entendem e comigo não. Deus está falando: pode esperar, do mesmo jeito que vai chegar para eles, vai chegar para vocês. Então os profetas falam sobre isso. Aí estão os livros dos profetas menores. Eu espero que você tenha gostado. Depois a gente vai trabalhar mais profundamente cada livro. Se você tiver alguma dúvida, se quiser conhecer mais alguma coisa, se você tem uma sugestão, escreva aí para que a gente possa estar fazendo. E compartilhe, convide pessoas para conhecer mais, para que a gente possa ter mais estudos. Mais gente dá mais sugestões, carreta em mais estudos, ok? Um abraço a vocês e até o próximo.